Então, ansiedade é um sentimento, uma emoção que todos nós temos. Como a gente estava conversando, ele é um traço evolutivo. Para que serve a ansiedade? Quando a gente está passando, por exemplo, vai fazer uma entrevista de emprego, ou tem que fazer alguma prova, né, na faculdade, na escola, é importante que a gente sinta assim, um pouquinho ansioso, porque isso faz com que a gente aumente a nossa concentração, né? Então, mantém o nível de atenção um pouco maior, e aí acaba que isso pode melhorar o nosso desempenho, né? Então, a ansiedade, desde que em determinadas situações, proporcional àquela situação geradora da ansiedade, ela é um traço evolutivo, é uma emoção até certo ponto saudável. Ela começa a ser um sintoma quando ela começa a ser exagerada, quando ela começa a ser crônica, quando ela fica assim desproporcional àquele agente causador da ansiedade, né? Ela tem alguns critérios diagnósticos. Então, por exemplo, para você falar que a pessoa tem o diagnóstico de TAG, ela tem que ter uma ansiedade exacerbada, uma ansiedade que fica ali o tempo todo, ela não consegue se descontrair, ela não consegue relaxar, ela tem dificuldade de controlar essa ansiedade. É uma ansiedade que fica a maior parte do tempo. Então, em diferentes esferas da vida dela, no trabalho, no estudo, mesmo em questões pessoais, familiares, ela se sente ansiosa e preocupada ali o tempo todo. Ela tenta se divertir, só que vem as preocupações, vem as ruminações. Alguns sintomas acessórios que são importantíssimos para fecharmos o diagnóstico. Então, por exemplo, o paciente com muita ansiedade crônica, ele tem fadiga, começa a sentir muito cansado, né? Outro sintoma muito comum é a insônia. Então, a insônia, hoje em dia, se preocupa muito mais com a qualidade do sono do que a quantidade. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, doutor, eu consigo dormir de tal hora a tal hora, e aí a gente faz a continha e vê que deu ali 7, 8 horas de sono. Só que ela fala, não, é um sono agitado, eu tenho muitos pesadelos, eu tenho sonhos muito fortes, muito vívidos, sonhos reais, né? Outra coisa é a depressão. Só que tem diversos estudos que comprovam que, principalmente pessoas que têm TAG, que têm transtornos ansiosos, que não buscam tratamento, que não fazem acompanhamento e aquilo se cronifica, em média de 5 a 10 anos, em torno de 7 anos, a mediana, né, desse transtorno não tratado, ela acaba evoluindo para depressão. Então, essa é a grande importância de você fazer um diagnóstico já precoce, não deixar que isso se cronifique, porque acaba vindo com a depressão. E aí, quando você tem essa comorbidade, a depressão junto com o TAG ou algum outro transtorno ansioso, o tratamento fica mais difícil, fica mais complicado. Normalmente a pessoa precisa de doses mais altas do medicamento, precisa associar remédios diferentes, precisa associar a terapia. Em muitos casos também ela melhora, mas não melhora totalmente, né? Fica alguns sintomas residuais. Então, o tratamento, de comorbidades, né, de ansiedade junto com depressão é mais difícil, é mais complicado. Desde que foi preparado essa hipótese diagnóstica como uma entidade nosológica, né, desde que começaram a ser formulados os estudos lá nos Estados Unidos, isso há quase 100 anos atrás, a prevalência tem mantido mais ou menos a mesma, em torno de 5%, 7%. Alguns estudos mostram a prevalência até próximo de 10%. Então, a gente pode falar que no mínimo 1 a cada 20 pessoas, a cada 20 adultos tem o diagnóstico de TAG. E essa prevalência não tem mudado. Isso reforça também o caráter biológico do TAG. Então, a gente estava conversando de que a nossa vida moderna, né, é uma vida ansiogênica, uma vida que causa ansiedade na gente pela internet, pelo nível de estudo, de trabalho. Só que a maioria das pessoas tem fatores de resiliência que elas conseguem lidar com essa ansiedade, com esses estressores, sem levar ao transtorno, sem acabar desenvolvendo o TAG. Né? Agora, algumas pessoas, por características biológicas, principalmente muito estudado o déficit de serotonina, de produção de serotonina no lobo frontal, né? Então, essas pessoas, por características genéticas, produzem um pouco menos de serotonina do que a maioria da população. E elas acabam desenvolvendo transtorno quando vem esses estressores ambientais. Existem outros fatores também, como fatores psicológicos, né? Existem pessoas que são, por natureza, um pouco mais aceleradas, um pouco mais ansiosas. Elas também têm uma predisposição maior a desenvolver o transtorno. Tá. A gente percebe no consultório que os pacientes quase sempre têm distúrbios alimentares. Então, muitas vezes o peso pode aumentar, às vezes o peso pode diminuir, mas a alimentação, de uma forma geral, fica desregulada. Então, por exemplo, a pessoa não consegue comer aquela refeição completa, não consegue almoçar ou jantar adequadamente, e aí em horários meio fora de hora acaba comendo coisas alimentos mais fáceis, né, mais palatáveis, como
doces, coisas mais salgadinhas, coisas mais fáceis de comer, né? Então isso também prejudica muito, né, a saúde geral da pessoa. Se ela percebeu que está tendo algum daqueles outros sintomas, seja nela, ou seja num ente querido, né, um familiar, um colega de trabalho, um amigo, ela deve procurar ajuda. Pode ser o psicólogo, como pode ser o psiquiatra. Né? Os dois, como eu disse, têm capacidade técnica, têm treinamento para poder fazer o tratamento. E, como eu disse, o psiquiatra ele fecha o diagnóstico, né? Ele que dá o CID, fala que a pessoa tem aquela doença. Ele tem mais a prerrogativa do diagnóstico é do psiquiatra. Só que o psicólogo, ele, pelo treinamento dele, ele consegue também sugerir e, se for necessário, encaminhar para o psiquiatra. A ansiedade generalizada, assim como a depressão também, né, é uma doença biopsicossocial, ou seja, tem determinantes biológicos, como a gente conversou, né, questões genéticas, pessoas com diminuição de produção de serotonina têm uma chance maior de desenvolver o TAG, só que existem fatores ambientais. Então, pessoas que estão sob maior estresse, como professores, pessoas que trabalham como policiais também, pessoas que trabalham no nível de estresse maior, eles têm uma maior prevalência, um maior risco de desenvolver o transtorno. Isso aqui, eu trouxe aqui esse slide só para a gente poder ver que existe um substrato anatômico, né? Existe uma parte do nosso cérebro, que aqui, né, esse parte em roxinho aqui, que é a amígdala, que é como se fosse uma sirene. Ela, quando a gente está numa situação estressante, uma situação ansiogênica, ela dispara. E ela dispara e ela ativa toda essa parte aqui em azul, em vermelho, que é o que a gente chama de circuito de Papez, que é o circuito que gera a resposta de ansiedade, que gera essa reação de luta ou fuga. Em algumas pessoas, né, as pessoas que têm uma certa vulnerabilidade genética, biológica, esses circuitos neuronais eles estão hiperativos, eles estão hiperfuncionantes. Né? É só para poder mostrar que existe aqui uma mudança, né, no cérebro. E aí, quando essas pessoas desenvolvem o transtorno, esse circuito está ligado, você vê que ele está bem ali no meio do cérebro, né? Ele faz conexões com todo o nosso sistema nervoso. Então, a pessoa acaba, todo o seu lobo frontal, todo o funcionamento cortical, cerebral, fica afetado. Então, tem que usar medicação durante um certo tempo, por alguns meses, né? E mesmo depois que ela começa a tomar a medicação e melhore, ela tem que manter por um certo tempo para que não haja uma recaída, para que o TAG não volte rapidamente. As medicações que a gente mais comumente usa são os antidepressivos. Eu sempre falo que esse nome antidepressivo é um nome ruim, ele não trata só depressão, ele trata também transtornos de ansiedade e alguns outros transtornos ali. São medicações que aumentam a serotonina no cérebro, né? Voltando naquela comentário que a gente fez de que a base ali está na falta da serotonina no cérebro, né? Existem medicações antidepressivas, existem também os ansiolíticos, remédios que têm um efeito mais imediato, né? Para que até que o antidepressivo comece a fazer efeito, o ansiolítico, antigamente chamado de calmante, né? Ele já diminui o nível de tensão, para que a pessoa já comece a notar uma certa melhora. Também existe a psicoterapia. Então, conversar com o psicólogo, fazer terapia, né? As consultas mensais também trata, especialmente em pessoas que têm distorções cognitivas, que tendem a catastrofizar situações, que têm aqueles pensamentos muito de que tudo vai dar errado, fica com muito medo o tempo todo. Essas pessoas, especialmente esse grupo, né, de pacientes com TAG, tem um benefício maior também de associar a medicação junto com a psicoterapia. Doutor Túlio, muito obrigada pela sua visita. Eu que agradeço a oportunidade, pretendo voltar em breve.